Oi, minhas deusas. Meu nome é Michelle Rodrigues e queria me apresentar a vocês. Já fazem 2 anos que eu gosto de ler sobre feminilidade e eu criei esse canal para ser justamente um canal que a gente possa conversar sobre desde as futilidades em ser mulher até as coisas mais complexas que nós como mulheres a gente vive e reflete, né? A gente não é tão no automático assim. Então, pegue seu cafezinho, que a gente tem bastante coisa para conversar. E eu gostaria de, talvez, refletirmos sobre determinadas coisas, principalmente se você está vivendo uma vida no automático, sem saber muito bem o porquê que está fazendo determinadas coisas. Pois é justamente algo que eu venho percebendo no grupo das minhas amigas, que muitas das vezes elas têm carreiras brilhantes e estão com vontade de largar tudo, no sentido, fazer uma outra graduação ou alguma coisa do tipo, porque está se sentindo infeliz. E isso é muito complexo, ainda mais que a gente é requerida essa decisão de modo que a gente ainda é muito novo, né? 16 a 17 anos, fazendo Enem e já com uma decisão em mente da nossa profissão que a gente quer seguir, é algo muito complexo e difícil. Mas eu gostaria de trazer esse debate. Estejam à vontade para discordar de mim, mas eu acredito que viemos para essa terra com uma missão, com um propósito de vida, onde que a gente veio com recursos para cumprir esse propósito. E que são os nossos dons. Não é difícil achar histórias de crianças que adoram desenhar e viraram artistas, crianças muito musicais, ou crianças faladeiras e que se tornaram comunicadores incríveis. Então, eu acho que está aí mais ou menos o nosso caminho no propósito. E tem uma metáfora muito interessante que contém nesse livro aqui, do Siri Prembaba, cujo nome é Propósito, que foi um livro bastante importante num período da minha vida. Engraçado que eu comecei a ler nesse período e deixei o livro. Eu, sendo bem sincera, eu nunca fui muito de ler e tudo mais. E eu fui terminar de ler justamente no início da pandemia, né? Que a gente estava meio entediado, procurando coisas para fazer. Eu retornei esse livro e foi importante para minha caminhada profissional até o momento. Então, voltando à metáfora que ele nos exemplifica, que a gente nasce com dons e qualidades e podemos comparar isso com uma árvore. Temos as raízes, e as raízes representam nossa memória, nossos ancestrais, as nossas histórias, que não nos deixa cair. Que seja, por exemplo, eu preciso ajudar minha família. Essa história é justamente a base de todas as suas decisões. Já parou para observar? E agora, saindo do patamar das raízes, temos o tronco, que são os nossos valores e virtudes. E quanto mais forte é o nosso tronco, mais alto a gente pode alcançar. Por sua vez, temos os galhos, que são justamente os desdobramentos das nossas virtudes, né? Que são os nossos dons e talentos. As folhas representam os impulsos de vida e nossa eterna capacidade de renovação. E decidi seguir essa carreira universitária, decidi estudar sobre determinada coisa. Não me sinto mais confortável com isso, vou seguir esse outro caminho. É justamente as nossas folhas, elas podem cair, renascer e há sempre uma renovação. Já as folhas e frutos representam a manifestação e a realização desse nosso propósito, que é justamente o que eu quero trazer para vocês, né? Uma reflexão sobre isso. E não é difícil perceber que quanto mais a gente se distancia dos nossos talentos, nos deixa cada vez mais infelizes. Como se a gente tentasse que um peixe subisse em árvore, sabe? Ele será completamente infeliz. Não é o tipo de inteligência dele. Ele nada super bem e ele está totalmente adaptado para aquele meio onde vive. Pode parecer, principalmente pelos meus exemplos,
que o propósito é algo muito direto e específico, como um vestibulando em medicina pode pensar, eu vim para esse mundo salvar vidas. Mas eu acho que a gente não veio para a Terra tão restrito assim. Eu acredito, e eu já vi algum vídeo nesse YouTube sobre, e eu não, me desculpas, mas eu não vou lembrar de quem foi isso, de uma moça que refletiu muito que qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito. Porém, a resposta que vinha era justamente, não, meu propósito é ser feliz. Pois todas as decisões, que seja criando um comércio, alguma coisa assim, se ela colocasse esforço, ia dar certo. Só que ela precisava estar feliz abrindo aquele negócio, por exemplo. E é justamente isso. Eu acho que todos nós viemos para sermos felizes e propagarmos o amor. Porém, a gente precisa colocar isso literalmente na nossa rotina. E exatamente isso que tem a ver com as nossas carreiras. Por isso eu quero te convidar a ter uma vida mais intencional sobre, por exemplo, eu estou almoçando, quero que você pense assim junto comigo. Eu estou nutrindo meu corpo. Aquele alimento está fazendo bem pro meu cabelo, pra minha pele, pro meu coração. E eu acho que a partir dessas, prestar mais atenção no nosso dia a dia, acende determinada luzinha que você está ou não feliz com aquilo que você está fazendo. E uma coisa também que eu percebo é que as crianças normalmente vêm com algum tipo de característica e pode sim se perder ao longo do tempo. Não é difícil achar crianças que sejam faladeiras, que tenham habilidade com as mãos, com certo artesanato ou fazendo desenhos. E eu acredito que isso é a pontinha do iceberg do nosso dom. E eu mesmo lembro que quando eu era criança achava incrível como os super-heróis tinham um propósito, né, uma responsabilidade além deles. Era salvar a humanidade, eram pessoas bem altruístas e isso, apesar de não ter consciência naquela época, eu gostava daquilo. Eu percebi que ao longo da minha vida, todos os meus impulsos a longo prazo foram pensados de certo modo dessa forma. Então, contando a minha história com a engenharia elétrica, né? Pode parecer completamente nada feminino, mas eu acredito que em um país com muitas riquezas como temos no Brasil, e juntamente com o meu dom de... Bom, eu acho que é um dom porque, apesar de parecer fácil encontrar, não é tão fácil. Eu sempre gostei muito de estudar e sempre fui muito curiosa por diferentes temas. Então, eu não empreendi sobre, gosto de ler, vou fazer direito, alguma coisa assim. Até porque, como eu falei, inicialmente eu nunca fui uma pessoa de ler muito. Eu sempre gostei de ler coisas que me interessassem. Por isso que, muitas das vezes, tipo, livros ficcionais não me encantam. É como se ninguém estivesse vivendo aquilo, aí, foda-se. Aí, voltando. E eu escolhi a engenharia elétrica justamente por perceber que o nosso país pode mudar com a eletricidade, né? Com a geração de novas fontes, né? De energia. E isso me encantou. E por um tempo, de certa forma recente, quando eu estava fazendo só a universidade, eu me sentia muito infeliz, porque inicialmente, né, a engenharia tem um ciclo básico com toda a carga de matemática, física e química muito pesada. E a gente não consegue perceber de, como que estudando cálculo 2 eu posso levar isso pra minha vida, sabe? Como que eu posso levar isso? Como que eu posso mudar a vida de alguém sabendo cálculo 2? Tipo, imediatamente a gente pode até pensar, eu posso ajudar alguém a passar nessa prova. Mas isso ainda era pouco pra mim. E foi justamente começando a estagiar, foi muito engrandecedor, porque eu pude sentir o outro lado, né, que para a empresa são clientes, mas eu sempre gosto de saber que são pessoas ali
que eu pude, de algum modo, fazer a diferença na vida delas através daquele meu trabalho. Então, isso foi eu já tinha essa consciência, mas eu vivi na pele de como eu sou feliz seguindo o meu propósito. Então, um grande resumão sobre o vídeo de hoje é que, bom, eu te convido a ter uma vida mais intencional para observar o que te faz feliz e o que não te faz feliz. Primeiro ponto. 2. Segundo ponto, eu quero que você preste atenção qual o seu dom e o que você pode fazer com aquele dom. Terceira, vamos colocar 2.1. Caso você não tenha ideia, pergunte para seus pais, seus amigos de infância, o que te fazia vibrar na infância. Eu realmente acredito que as crianças têm respostas, principalmente nós como crianças. E justamente, só completando o raciocínio, que justamente quando crianças a gente pensa muito quando a gente será adulto e que lá na frente a gente terá respostas, mas é justamente o contrário. Na infância é que a gente terá respostas sobre. Então é isso. E, por favor, não abra mão de tudo. A gente agora com o mercado digital e tudo mais, você não precisa abrir mão de tudo, agora eu sou uma advogada incrível, mas eu quero fazer ecologia. Calma. Há de se misturar, há de existir assuntos que conectam as duas coisas e que você pode sim utilizar isso. E é isso, minhas deusas. Espero que vocês gostem desse debate, que são reflexões minhas, tá certo? E por favor, comentem, compartilhem se vocês acham que faz sentido o que eu estou falando, ou se vocês acham que não faz sentido também, pode comentar aqui embaixo. Estou aberta a sugestões sobre temas, esse canal é muito novo e faz parte, talvez, principalmente com gostar de ler sobre essas coisas, acho que faz parte do meu propósito também resgatar ver a beleza do feminino. E que muitas vezes isso está sendo visto de modo secundário, até pela gente, pela nossa família, pela nossa história, tá certo? Obrigada!